eu queria mencionar, antes de tudo, uma lição que vem da filosofia, né? Eu gosto muito de uma frase do grande filósofo espanhol José Ortega y Gasset, que dizia o seguinte: nós somos nós e as circunstâncias. Isso quer dizer o seguinte: por maior que seja a motivação, por maior que seja a nossa força interna, por maior que seja o conhecimento que nós temos de nós mesmos, é absolutamente fundamental também nós conhecermos o terreno sobre o qual nós vamos operar e a atmosfera que nos circunda. Porque, às vezes, mudança no terreno e mudança na atmosfera fazem com que a gente tenha que mudar algo que é a organização da motivação e que responde por um nome muito importante, que é o nome estratégia. Sobretudo, essa minha fala aqui hoje é uma fala sobre estratégia. Quais são os elementos dessa nossa equação? Nós próprios, as nossas motivações, o terreno que a gente se encontra, a atmosfera que nos circunda e o objetivo que nós queremos atingir. Então, vamos começar, antes de tudo, falando sobre a atmosfera e o terreno no qual nós estamos inseridos. Eu sou sociólogo. Sociólogos gostam muito, os historiadores também, de colocar rótulo nas coisas, né? Por exemplo, um sociólogo britânico chamado Eric Hobsbawm, também um grande historiador, ele tem livros chamados A Era dos Impérios, A Era do Capital, A Era do Nacionalismo. Se nós tivéssemos que definir, numa única ou duas palavras, qual é a era, qual é a atmosfera hoje que nos envolve, qual seria a boa maneira de dizer que nós estamos vivendo a era de alguma coisa, né? Como vocês devem estar percebendo, muita gente diz que nós estamos vivendo a era da informação, né? A imprensa, por exemplo, é referida como o quarto poder, né? Dizem que ter informação, ou a capacidade de controlar o fluxo de informações, é cada vez mais um atributo de riqueza e prosperidade. E, obviamente, eu não quero aqui diminuir a importância relativa de informação. Mas vejam que coisa curiosa. O Washington Post, né, um dos maiores e mais tradicionais jornais dos Estados Unidos, um jornal cujas reportagens ajudaram a derrubar o presidente Nixon, né, no famoso escândalo de Watergate, recentemente foi vendido por uma empresa de comércio eletrônico chamada Amazon. Foi comprado por uma bagatela de 250 milhões de dólares, uma marca mais do que centenária. Muita gente, os chamados futurólogos, acham que mesmo marcas tradicionalíssimas, como o caso do New York Times, também tendem a desaparecer. Um desses futurólogos, que é um francês chamado Alain Manck, escreveu um livro chamado 10 dias em que o mundo queimará. E um desses 10 dias, que ele identifica será mais ou menos por volta do ano 2020, é um dia em que o Google vai comprar o New York Times por $1, né? Ou seja, ter informação não necessariamente, controlar informação não necessariamente é um atributo definitivo, determinante, absoluto do poder e da competitividade de indivíduos, empresas e países. É importante, mas não é determinante. Outros vão dizer o seguinte: não, mas, na realidade, o que a gente deve entender como atmosfera mais determinante não é a era da informação. Nós não estamos vivendo a era da informação. Na realidade, nós estamos vivendo a era da educação. Um país se faz com educação. Quanto mais educação, quanto mais recursos para a educação, quanto mais gente na escola, mais chances a gente tem de fazer um país ou uma empresa melhor, né? Então, vejam que coisa curiosa. Eu também estudei esse assunto a fundo. E eu percebi o seguinte, que no final do século XIX, na década de 1890, né, a nossa querida e vizinha Argentina já tinha atingido um nível de matrículas de estudantes em idade escolar que o Brasil só conseguiu atingir 100 anos depois. A Argentina é um país que já ganhou 5 prêmios Nobel. Ganhou prêmios Nobel em Química, ganhou prêmios Nobel em Literatura. Sabe quantos prêmios Nobel o Brasil já ganhou? Nenhum. Tá certo? A educação, eu não sei quantos de vocês aqui conhecem Buenos Aires, né, é algo tão arraigado na sociedade argentina que, mesmo quando você conversa com um motorista de táxi, ele é capaz de discernir nuances político-partidárias, escolas de literatura, conhece história da América Latina como ninguém.
são pessoas muito bem educadas. No começo do século XX, Mário, havia mais livrarias em Buenos Aires do que em Londres e mais teatros em Buenos Aires do que Paris. E, no entanto, apesar de toda essa camada educacional, de todo esse investimento educacional que a Argentina fez, a Argentina, que começou o século XX como um dos países mais ricos do mundo, chegou ao dia 10 de novembro de 2015 como um país essencialmente pobre. Outros vão dizer o seguinte: não, mas a atmosfera que nos envolve é a atmosfera não da educação, mas de algo ainda mais profundo, que é a era do conhecimento, né? Nós precisamos de mais conhecimento, e o conhecimento, por si só, vai poder conduzir o país a uma situação muito melhor. Vocês sabem que, na época da União Soviética, 1 em cada 4 cientistas do mundo vivia na Rússia, né? A Rússia conseguiu levar uma cachorrinha, né, uma cadelinha chamada Laika, para o espaço sideral, antes mesmo dos Estados Unidos. Tem um herói nacional chamado Yuri Gagarin. E esse país fantástico, né, que consegue sair de um rural e, de repente, se tornar líder da tecnologia militar espacial, fazia esse tipo de foguete, mas jamais conseguiu construir um fogão que esquentasse a comida, um despertador que tocasse na hora, ou uma bicicleta que rodasse. Se vocês perguntarem hoje que empresas italianas, ou americanas, ou inglesas, ou japonesas, ou sul-coreanas, multinacionais vocês conhecem, eu tenho certeza que vocês terão um monte de nomes. Vocês não conseguem mencionar uma única empresa multinacional russa, apesar de todo esse conhecimento. Bom, outros vão dizer o seguinte: mas, na realidade, não é educação, não é informação, não é conhecimento. Quer saber de uma coisa? Ao final do dia, o que realmente determina a equação é o capital. Mas, se você olhar, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, trata-se de uma das sociedades mais endividadas do planeta, né? Um lar americano médio deve o equivalente a toda a sua renda anual. Então, vamos supor que a renda anual de uma determinada família seja $20 mil por mês, 250, 240 mil dólares por ano. É isso que ela deve. Essa é a média dos Estados Unidos. O que significa dizer que a dívida americana é, no mínimo, igual ao PIB americano. Segundo lugar, a sociedade americana é uma sociedade que pouca pouquíssimo. Por exemplo, na China, de cada $100 que os chineses recebem por mês, eles poupam 50. Nos Estados Unidos, de cada $100 que os americanos recebem, eles poupam 12. Se nós tivermos que reter uma única noção desse nosso encontro, se nós tivermos que definir qual é a atmosfera em que nós todos, as nossas empresas e o Brasil vai ter de ser competitivo para os próximos 25, 30 anos, lembrem-se pelo menos do que eu vou dizer agora. Nós estamos entrando numa nova era do talento. Nós estamos entrando numa nova era do talento. O diferencial não necessariamente é mais capital, não necessariamente é mais informação, não necessariamente é mais matérias-primas. Uma nova era do talento. Qual é o problema? É que nós acostumamos a entender a ideia de talento como sinônimo do aperfeiçoamento progressivo de uma característica natural com a qual nós nascemos. Geralmente, nós entendemos talento como o desenvolvimento de uma aptidão que nos foi dada pela natureza, né? Eu quero que vocês saiam dessa sala aqui hoje com a impressão de que, do ponto de vista individual, talento como sinônimo de vocação. Do ponto de vista empresarial corporativo, talento como sinônimo de core business. E que, do ponto de vista da estratégia dos países, talento como sinônimo de vantagens comparativas, são conceitos que implodiram. O que vai significar o talento para as profissões? Isso quer dizer o seguinte, que os engenheiros vão se especializar muito mais rápido nas engenharias. Os médicos, eles podem até levar mais tempo para se especializar no seu ramo específico da medicina, mas eles vão ter que abraçar uma série de outras competências que estão na sua periferia. Os psicólogos, os advogados,
vão ter que trabalhar com métodos quantitativos, vão deixar um pouco, não de lado, mas justaposto a esse novo mundo, a sua capacidade de interpretação e abstração. Né? É um mundo em que os engenheiros leem poesia, os poetas fazem conta, os advogados fazem conta, os sociólogos sabem ler contratos. É um mundo, como diz o meu grande amigo Eugênio Mussac, é um mundo de metacompetência. O que vai significar o talento para a empresa? Vai significar também uma série de metamorfoses. As empresas não poderão mais ficar apenas repousando sobre a sua posição confortável num determinado segmento do mercado. Querem um outro exemplo extraordinário? Conhecem aqui uma empresa chamada Samsung? Aliás, ela é uma empresa praticamente de tudo, né? Agora, sabe uma coisa que eu não sabia que ela era? Porque a Samsung faz satélite espacial, faz navio de larga escala, faz aparelhos de televisão. É a maior vendedora mundial de telefones de smartphone, mais do que a Apple. Sabem qual era o talento da Samsung no comecinho, lá atrás, nos anos 40 e 50? Era uma empresa do quê? Sabe do que era? Exportação de frutas. E a outra, a Hyundai, era exportadora de frutos do mar, peixe. Aplicaram sobre si a chamada nova era do talento. A nova era do talento, ela responde a seguinte pergunta: o que mais você pode fazer para além daquilo em que você já é bom? E entender que essa característica da nova era do talento, tornada possível a tecnologia, é algo que vai marcar as nossas trajetórias individuais, corporativas e como país, é algo fundamental para o desenho da nossa estratégia. Se nós tivermos dificuldades em aceitar esses conceitos, eu acho que a nossa sobrevida no mercado de trabalho será menor. Agora, se nós tivermos a capacidade de assimilarmos esses princípios da nova era do talento, eu estou seguro que não apenas a gente vai ser mais rico, mais próspero, mas nós vamos também ser mais felizes e nós vamos nos divertir mais.